Fala turma, boa noite. Começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiro eu queria pedir para você dar o like, né? Dar o joinha aí para ajudar a gente a crescer. Nosso canal aí já está com 9.400 inscritos. Vamos chegar aos 10 mil, fortalece aí. Chegando aqui para falar do jogo entre Vasco e Fluminense, um clássico aí pelo Brasileirão. E tem muita coisa boa para falar com vocês nesse pré-jogo. Felizmente hoje não deu para fazer como live, mas vamos soltar o vídeo aí um pouco antes do início da partida para vocês poderem visualizar aquilo que a gente está falando, nossa opinião sobre o jogo. Boa noite aí para Arthur e ele dá a palavra a ele. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Como o Darlan falou, dá o like, deixa o joinha, ativa as notificações, continua presente aqui conosco. Vamos sempre estar atualizando vocês com o que está acontecendo no futebol brasileiro, principalmente, em todos os âmbitos. E pedimos que vocês colaborem conosco, que comentem nos nossos vídeos, que envie os nossos vídeos para os seus amigos, que vocês sabem que também gostam de futebol, que gostam de comentar sobre futebol. Estaremos aqui presentes sempre com vocês. Eu acho que a gente dá para falar no início sobre a partida contra o Cruzeiro, né? Que a gente já teve vídeo aí no canal sobre isso, mas reforçar o quanto foi ridículo aquilo que aconteceu. A gente sabe que todos os times aí, todo time tem o que reclamar de arbitragem, mas parece que a arbitragem teima em prejudicar o Vasco. O Vasco vinha bem no jogo, um jogo seguro, não é fácil. Eu me vi ali, como um torcedor do Cruzeiro, eu me vi em São Januário, com a torcida do Vasco ali, o time último, como a gente já enfrentou outras vezes aí, essa última aí sofrida colocação e o time pressionado a ganhar. E a gente sabe quanto é difícil o time dentro de casa e último colocado, pressionado a ganhar. E o Vasco em cima faz a virada, o 2-1, o time empata, vira. Então, essa pressão eu acho que é a favor do time adversário. A pressão é jogada toda em cima do time que está jogando em casa. O Vasco tentou aproveitar, mas por algumas falhas. Eu acho que houve falhas por dois lados, mas prejudicou muito mais o Vasco, porque foram dois pênaltis. E eu não sei se a jogada com o Tietchan foi para expulsão, mas pelo menos tinha chamado no VAR, dado uma pressão, o VAR chamou por outras coisas, outra coisa aí bem parecida, e não chamar para aquilo. Então foi a reclamação durante a semana aí do Vasco. Pedrinho pediu os vídeos do VAR, a gente vê nas redes sociais aí os blogueiros aí do Vasco sempre colocando vídeos comparativo com outros jogos, né, que o critério não é o mesmo. Então, que nessa partida entre Vasco e Fluminense a arbitragem não seja protagonista, que seja um jogo bom, né, que seja um jogo divertido de assistir, como foi Vasco e Cruzeiro, que começou um jogo meio morno, e quando a gente achou que foi igual ao do Palmeiras também, né? O Palmeiras começou meio morno ali, depois que o Vasco virou, melhorou bastante o jogo. E o jogo do Cruzeiro também, no segundo tempo, foi um segundo tempo muito bom de assistir. E é bom jogos assim, né? A gente está acostumado a assistir jogos do Vasco, de tomar um gol e você ficar naquela. Pô, isso aí é resultado final, porque o Vasco não tinha reação, né? O Vasco não conseguia reagir. Hoje, esses dois últimos jogos, aconteceu a mesma coisa. O Vasco toma um gol logo no início, e no do Palmeiras foi já no finalzinho do segundo tempo, mas digo, toma um gol logo na primeira etapa e o Vasco vai ali e consegue a virada e vai, tende a ganhar, ganhou do Palmeiras, no Cruzeiro, como a gente falou, poderia ter ganho. Então, que bom que o time do Vasco tá sendo um time competitivo, um time reativo, um time que segura bem a bola, que sabe sofrer, como a gente fala, né? Tomar 1-0 não é fácil. Então, que seja hoje assim também, mas que a gente não tome 1-0, que a gente possa saber controlar o jogo e ganhar 1-0 a goleada aí.
Como você bem falou, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo bom de se assistir, não é? Um jogo principalmente na segunda etapa, né? O Vasco buscando a virada, depois o Cruzeiro buscando também o resultado, o Vasco virando o jogo novamente e o Cruzeiro buscando o resultado pela segunda vez. Eu acho que, deixando um pouco a polêmica da arbitragem de lado, acho que o jogo foi um bom jogo. O time do Vasco conseguiu se impor no segundo tempo, conseguiu ir para cima, subir as linhas, pisar na área, né? Os dois os dois primeiros gols do Vasco foram gols do Barros, que é um volante. Cuiabano novamente pisando na área, chegando. Foi ele no rebote da finalização do Cuiabano que o Barros faz um dos gols. Eu acho que a dinâmica que o Renato Gaúcho tem imposto ao time do Vasco, como você bem falou, Dan, é, é muito diferente daquilo que vinha acontecendo com o Fernando Diniz. As pessoas ficam falando que mas o Diniz já passou, temos que esquecer. Não podemos esquecer. Temos sempre que lembrar daquilo que vinha acontecendo com o técnico Fernando Diniz para que não se repita novamente agora com o Renato Gaúcho. O time tem mudado de atitude, tem jogado melhor, tem ido para cima, mesmo quando está atrás do placar. Ganhou de virada contra o Palmeiras, impôs duas viradas no jogo contra o Cruzeiro e fora de casa, não é? Contra o Cruzeiro, o jogo foi fora de casa, o Vasco jogando nos domínios cruzeirenses, foi em busca da vitória no segundo tempo por duas vezes, e eu acho que isso mostra o quanto o Renato tem adicionado ali de vontade de vencer no elenco do Vasco. E o que nós esperamos é que agora, no primeiro clássico que o Renato Gaúcho vai enfrentar contra o seu ex-clube, o Fluminense, esperamos sair vitoriosos. O Vasco tem grande chance de vencer o Fluminense hoje. Sempre tem feito grandes jogos contra a equipe do Fluminense, que não uma dessas equipes excepcionais, como é o Palmeiras e como tem também um bom elenco o clube do Cruzeiro. O Fluminense não tem nada de especial. Temos feito, como já disse, grandes jogos contra o Fluminense, temos ganhado, empatado, até perdido, mas é sempre ali no 1-0, 1-1, 2-1. Acho que o jogo vai ser mais uma vez nessa pegada e esperamos que saiamos com os 3 pontos, que é isso que importa no Campeonato Brasileiro, é sempre somar mais 3 pontos e esperamos que a vitória venha. Dá uma passadinha aqui nos resultados do Brasileirão. Por enquanto, Bahia e Bragantino já no segundo tempo 2-0, Bahia jogando dentro de casa. Palmeiras 2-1 no Botafogo, Botafogo com um expulso. Está no intervalo aqui Atlético Paranaense e Cruzeiro 2-0 para o Atlético, vai afundando ainda mais o time do Cruzeiro. Que situação difícil. O Atlético Mineiro e São Paulo no primeiro tempo, 36 minutos, 0-0. Mirassol e Curitiba 0-0 também. Logo mais tem Vasco e Fluminense. Mostrando aqui na tela, Arthur, o raio-x dos clássicos, né? Mais vitórias contra os rivais por estado. Aqui no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Você vê que o Vasco até com esses... O pessoal fala 20 anos aí, mas eu não digo 20 anos, porque o Vasco teve um bom momento ali na Copa do Brasil 2011, no Brasileiro 2012, então, sei lá, tem 15 anos aí, quase 14 anos de draga, dessa draga do Vasco. E mesmo assim o Vasco só está atrás do Flamengo, 28 vitórias, né? Isso conta
entre clássicos e rivais, então Vasco contra Botafogo, Vasco contra Fluminense, Vasco contra Flamengo. Então o Vasco aí está com 460 vitórias contra 488 do Flamengo, 414 do Fluminense e 358 do Botafogo. Você vê a distância do Vasco Botafogo, 102 vitórias em clássicos, né? Aí no Clássico Paulista também está aí o raio-x na tela. O Mineiro também lidera o Atlético Mineiro. E no Rio Grande do Sul lidera aí com 23 vitórias a mais o Internacional. O Vasco prova, né, com esse raio-x dessas vitórias, prova-se que o Vasco é realmente, continua sendo a segunda maior força do estado do Rio de Janeiro. Muito se fala nesses últimos anos de que o Vasco já não é mais o rival do Flamengo e que o Botafogo cresceu, o Fluminense e blá blá blá, mas a gente vê como é que os flamenguistas e o próprio Flamengo fica quando vai enfrentar o Vasco, né? É aquele negócio de que é um campeonato à parte, como fez-se crescer essa rivalidade na época do Eurico Miranda. O Eurico Miranda fomentava essa rivalidade contra o Flamengo e os números estão aí para provar que Vasco e Flamengo são as duas maiores forças do estado do Rio de Janeiro e não tem como se negar isso. Por mais que o Fluminense tenha aí mais campeonatos carioca, vencido mais campeonatos carioca na história do que o Vasco, mas o Vasco é um clube muito maior do que o Fluminense, tanto nacionalmente como internacionalmente. Isso é indiscutível. Já no retrospecto do aqui do clássico carioca, nós temos aí os últimos 10 jogos entre Fluminense e Vasco, 4 vitórias do Vasco, são 4 vitórias do Fluminense e 2 empates, um clássico bem equilibrado, são 14 gols marcados pelo Vasco e 11 gols marcados pelo Fluminense. Nas últimas 5 partidas são 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Vasco. Se você puxar para 6 partidas, são 3 vitórias de cada. Então, é realmente um clássico, podemos dizer que um clássico igualitário de algum tempo para cá, mas o Vasco ainda é soberano sobre o Fluminense, né? Tem até aquela máxima que diz que o Vasco, quando pega o Flamengo, o Vasco treme, mas o Flamengo perde para o Fluminense, já o Fluminense perde para o Vasco, né? É meio que só o Botafogo, é meio que fora dessa máxima aí. Mas teremos um grande jogo daqui a pouco. Faltam aí 1 hora mais ou menos para o início da partida. Então, que a gente possa assistir um jogo bacana, um jogo de disputa e que o Vasco possa sair mais uma vez com a vitória. Como eu falei, uma vitória magra de 1-0 aí já é goleada. O importante é vencer sempre, somar pontos, né? E que dê tudo certo aí, que Renato tenha mais um plano para mais um jogo. O retrospecto de Vasco e Fluminense mostra isso. Os últimos 10 jogos entre Vasco e Fluminense não passou do 2-1. É sempre 0-0, 1-1, 1-0, 2-1 e fica por isso. São sempre resultados assim mais magros. O último resultado mais elástico foi um 4-2 do Vasco sobre o Fluminense em 2023, mas penso que o jogo de hoje também vai ficar aí nessa margem do gols. Já saiu a escalação do Vasco da Gama, também do Fluminense.
passar rapidamente aqui pelas escalações. O Vasco sem grandes alterações. A única alteração é o Thiago Mendes, que volta, estava suspenso, que volta à equipe no lugar do Barros, que foi expulso no jogo passado, mas sem grandes novidades. Ela é o Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Saldívio e Robert Renan fazendo a zaga central e o Cuiabano na esquerda, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietchan no meio de campo, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David no time do Fluminense. Deixa me pegar aqui. No time do Fluminense. Tem aqui ainda a prevista, mas não deve estar diferente de Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio e Freitas, fechando o Guilherme Arana na zaga, Hércules Martinelli no, na cabeça de área, Canóbio Acosta e Savarino, com John Kennedy fazendo o número 9 do Fluminense. Não é muito diferente do último jogo entre, entre Vasco e Fluminense. Eu A só única acredito que diferença do eu jogo. tinha visto que aí que o Freitas está fora. Então aí na zaga deve jogar o Ignácio e o James, né? Ignácio e o James. Acho que Pronto, só o foi que o você Gêmeos falou. que jogou. Foi É, o Gêmeos mas que você jogou na falou, última você falou o partida. Freitas aí, mas eu tinha visto que o Freitas está fora por alguma coisa, não sei se por lesão ou cartão amarelo ou alguma coisa. Ele não está fora da partida. E o Guilherme Arana também, que no último jogo contra o Vasco não foi titular, entrou no decorrer da partida, mas que hoje ah, penso que entra na titularidade do time do Fluminense. Bom, é isso, meus amigos. Como eu já falei, uma boa sorte ao time do Vasco, também ao time do Fluminense, mas que a vitória venha a equipe vascaína, é o que a gente vai torcer aqui. E amanhã tem mais vídeo comentando sobre essa partida. Talvez faremos uma live aí, né? Mas eu reforço, ativa o sininho, dá o like aí, comenta no nosso vídeo para que o nosso canal cresça. O nosso objetivo é chegar agora a 10 mil inscritos, né? E contamos com vocês para que a gente possa chegar a essa marca expressiva. Para muitos pode parecer pouco, mas para a gente é muito, certo? Então conto com vocês e até a próxima. Aquele abraço. Grande abraço, galera, e bom jogo a todos.